Olá, começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Gildásio Penedo Filho, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o TCE Bahia. Bem-vindo, Gildásio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Assembleia Entrevista e estou à disposição aí para contribuir com esse bate-papo importante. Muito obrigada. Gildásio Penedo Filho é bacharel em Direito, formado pela Universidade Católica do Salvador. Antes de ingressar no TCE Bahia, Gildásio foi assessor da Procuradoria Jurídica aqui da Assembleia Legislativa do Estado e da liderança do Partido Liberal. Foi deputado estadual por 4 mandatos e, em 2013, renunciou ao mandato para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, exercendo a função de vice-presidente por 2 biênios. Em janeiro deste ano de 2018, assumiu a presidência do órgão após ter sido eleito por unanimidade. Presidente, o bom filho a casa torna, não é mesmo? Não há dúvida, eu só tenho boas lembranças desse poder legislativo. Aqui ingressei no ano de 1999 como deputado estadual, tive uma grande experiência e reeleito por mais 3 períodos. Quando, do ano de 2012, depois de ter percorrido diversas funções importantes aqui no Legislativo, presidente de comissões, líder da bancada de oposição, líder de governo aqui no Poder Legislativo, e em 2012, após a vacância de uma das vagas no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a Constituição Estadual reserva ao Poder Legislativo, das 7 vagas que compõem aquele órgão, 4 são indicadas pelo Poder Legislativo Estadual. E naquela oportunidade eu pleiteei a vaga e tive a missão honrosa de ter sido escolhido por essa casa com uma votação extremamente expressiva. Foram 60 parlamentares em votação secreta que me deram a oportunidade e a nova incumbência de participar agora num novo ambiente, embora são órgãos que têm, de certa maneira, uma vinculação. O Poder Legislativo, ele agrega o exercício do controle externo e o Tribunal de Contas colabora e contribui com a emissão de pareceres técnicos, com autonomia financeira e administrativa, e a gente tem a honra de voltar, nesse momento, a essa renovada Assembleia Legislativa. Eu quero, de logo, parabenizar a estrutura desta casa, inclusive a própria Fundação Paulo Jackson, por essa estrutura extremamente ampliada e que traz, de certa forma, atendendo ao princípio da transparência, importantes contribuições na divulgação das atividades, tanto do Poder Legislativo, como também de outros órgãos, como é o caso do controle externo. A gente tem tentado fazer isso, melhorar o nosso conteúdo cada vez mais para aproximar a população justamente da Assembleia Legislativa e dos órgãos, né? E essa proximidade entre TCE e ALBA, a Assembleia Legislativa da Bahia, é fundamental, né? Não há dúvida, eu acho que esse primado da transparência deve sempre nortear qualquer gestor público. O Poder Legislativo oportuniza, através desse canal importante, a cobertura das ações, tanto do Poder Legislativo como de outros órgãos. Nós, inclusive, recentemente, elaboramos um convênio com a TV Alba, no sentido da confecção de um programa específico para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que possa oportunizar ao cidadão acesso às informações das decisões daquele colegiado, que são, de fato, importantes e que precisam estar sempre muito próximos do cidadão baiano. E assim, para que esse cidadão compreenda o papel do TCE, falando assim de maneira bem didática, se você pudesse definir qual é o papel do TCE, o que é que ele faz e de que maneira ele atinge na prática a vida do cidadão que está nos assistindo agora, como você poderia definir esse papel? Olha, o papel do Tribunal de Contas, ele tem envergadura constitucional. O Constituinte reservou aos tribunais de contas o papel da fiscalização de toda a despesa pública realizada no ambiente do Estado da Bahia. Vale dizer que só o orçamento, por exemplo, de 2018, o orçamento anual prevê uma dotação orçamentária de cerca de 45 bilhões de reais. Todo esse recurso ele é transferido à administração direta e aos poderes para a realização de as atividades, sejam de obras de infraestrutura, de custeio, e toda essa despesa passa pelo crivo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. O Tribunal audita as contas dos gestores públicos e ainda tem uma ação relevante, que é a emissão do parecer prévio das contas do Executivo, que ocorre geralmente no segundo semestre. Então, portanto, todo esse recurso estadual passa pela avaliação das auditorias que emitem pareceres prévios sobre a regularidade ou não
da despesa pública. Isso é encaminhado ao Ministério Público de Contas, que compõe a estrutura administrativa daquela casa, e depois é levado ao plenário, onde os conselheiros, em número de 7, decidem pela aprovação ou não da prestação de contas de determinada conta pública ou até de convênio. Vale dizer, por exemplo, quando o Estado da Bahia firma um convênio com um município para a realização de uma obra ou através de uma organização não social, também esse processo é convertido em prestação de contas e passa pela análise dos auditores e, ao final, pelo crivo de irregularidade do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E como presidente do TCE, o que ações você tem realizado dentro do órgão ou tem dado continuidade em relação ao que vinham fazendo as outras gestões? Olha, a nossa intenção é muito firme nesse momento, e dando sequência também à administração anterior do conselheiro Inaldo, é tentar fazer um chamamento importante de trazer o cidadão como elemento importante na fiscalização dessa despesa pública. Como eu lhe disse, por mais que o tribunal possa estar presente através dos seus trabalhos auditoriais, até pela dimensão continental que reserva o Estado da Bahia, o papel do cidadão, seja ele denunciando, trazendo informações, podem e devem contribuir com a eficácia do controle externo. É por isso que nós estamos tentando atrair cada vez mais a participação do cidadão. Lançamos recentemente, além dos nossos sites oficiais, um app, um aplicativo que pode permitir que o próprio contribuinte baiano, ao perceber a possibilidade de uma irregularidade, seja na construção de uma escola pública, na qualidade de uma merenda escolar, ou que seja de uma construção de uma estrada, uma obra mais vultuosa, ele pode acessar esse app, denunciar, trazer essas informações e o controle, evidentemente, irá fazer a filtragem dessas informações e perseguir aquela informação para que possa efetivamente, se for o caso, punir o gestor pela má aplicação dos recursos públicos. Eu tenho aqui um material que vocês fizeram de divulgação justamente desse aplicativo, não é isso? Que é aqui até em formato de um smartphone. Perfeitamente. Isso é o mundo moderno. Hoje a gente tem se apercebido que a informação é dinâmica, os usuários cada dia mais se utilizam desse mecanismo e a gente tem que estar atento a essa nova realidade. Por isso nós estamos implementando, é um fácil acesso. Já está disponível? Já está disponível na nossa página, que vai poder permitir, como lhe falei, essa comunicabilidade mais presente entre o cidadão e o controle externo. Dá um exemplo, por favor, presidente, em relação a uma obra que está acontecendo na rua da pessoa e que ele viu ali que tem alguma coisa errada, que ficam dias e não aparece ninguém para trabalhar. Ele pode, através do aplicativo, fazer uma denúncia? É esse o objetivo. Inclusive, a possibilidade de se adensar anexos fotográficos, vídeo, muitas vezes de uma obra, que não quer dizer, às vezes, que vai estar irregular, mas muitas vezes o indício da irregularidade, nós vamos fazer uma filtragem, uma avaliação, encaminharmos, se for o caso, e tiver densidade essa provocação para os nossos órgãos técnicos, que irão fazer uma avaliação cuidadosa, criteriosa, inclusive também permitindo ao gestor público o seu contraditório e, ao final, irmos a julgamento através das nossas câmaras e também através do próprio plenário do TCE. Você já tem a ouvidoria do TCE que fazia esse papel aí de estar fazendo essa intermediação, né? O aplicativo é mais um canal? É justamente o fortalecimento da ouvidoria. A ouvidoria já existe no tribunal, é um órgão que tem um desempenho louvável. Nós temos prazo de atendimento dessas respostas, inclusive atendendo a lei de acesso à informação, a LAI, que obriga que dentro de 30 dias sejam encaminhadas as respostas dessas provocações. Agora, o app é mais um equipamento, é mais uma ferramenta nesse mundo virtual de comunicabilidade e de facilitação, principalmente para que o cidadão possa, ao perceber e estar ali com o seu aparelho, poder trazer os olhos do controle naquele momento ali que lhe denuncia. E a gente está falando aí de um maior controle, de uma maior participação do cidadão nesse processo, num momento em que o Brasil vive aí uma crise política, né? De que maneira o TCE enxerga isso? Isso impacta no trabalho do TCE? Veja, o momento é de cobrança absoluta. Nós temos tido um momento de dificuldade política e institucional no nosso ambiente. E vale dizer, só para situar como exemplo, o papel do controle é tão importante e tão decisivo que grande parte do que fundamentou, por exemplo, e que é um momento de grande
preocupação que abateu o Brasil, a própria saída de uma presidente da República, foi a partir de um trabalho de um Tribunal de Contas. Naquele momento, o TCU, que, através de análise prévia das contas do governo, entendeu que havia um certo desequilíbrio nas finanças públicas e acabou fundamentando o próprio impeachment da presidente da República. Então, o papel do controle guarda uma relação e uma contemporaneidade muito grande nessa quadra atual. É o controle externo que deve fiscalizar toda a realização da despesa pública. Então, portanto, o controle tem que estar atento, antenado a essa nova realidade e participando decisivamente no sentido de aprimorar a qualidade do gasto público no nosso país e, no caso específico do TCE, no nosso Estado. Quando você tomou posse em janeiro desse ano, no momento do discurso, falou sobre essa crise, né? Que ela não pode, eu vou usar suas palavras, descambar para a tentativa de criminalização da atividade pública. E aí, a gente está falando aqui de controle, de cobrança, mas é importante a gente chamar atenção para que não seja todo mundo visto como alguém que não está querendo fazer algo pela população, pelo país, pelo Estado. É importante o Tribunal de Contas, que às vezes é visto justamente com esses olhos de quem vai julgar, de quem não vai aprovar as contas. Você acha que essa criminalização também é maléfica para o país? Não há dúvida. É por isso, inclusive, que o controle precisa ser feito de forma efetiva, para poder premiar o bom gestor e punir aquele que efetivamente não coaduna com os princípios que devem nortear todas as ações da administração pública. Mas não há dúvida que essa preocupação também baliza a ação do controle. É de ter o cuidado, a temperança necessária, o equilíbrio para poder fazer essa segregação. Sob pena, sim, de criminalizar a atividade política e pública, porque isso acaba, de certa forma, afastando boas pessoas, gestores que têm boa intenção, que têm bons atos e que efetivamente acabam, de certa forma, se acovardando, inclusive, de participar da atividade pública. Então, o controle precisa ter essa compreensão de poder ter a força e a severidade de punir o mau gestor, mas também de premiar e qualificar a boa prática da administração pública. Esse cuidado é que tem sido sempre implementado nas nossas ações lá no ambiente do Tribunal de Contas. E no próximo bloco, a gente continua conversando com Gildásio Penedo Filho, presidente do TCE Bahia, falando sobre as ações do órgão e também sobre essa aproximação do TCE da população baiana. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista e para você que ligou a TV agora, hoje estamos recebendo aqui no estúdio Gildásio Penedo Filho, presidente do TCE Bahia. Eu queria voltar a falar sobre esse contato do TCE com a população. Vocês têm um programa lá, inclusive por meio da escola, que mostra como que o cidadão pode estar se aproximando do TCE, de que maneira ele pode participar efetivamente dessa análise das contas públicas. Como é que isso acontece? Olha, isso nasce a partir de uma preocupação e muito fruto de uma pesquisa realizada recentemente pela Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, que contratou uma pesquisa junto ao IBOP, que revela uma situação inusitada e que, de fato, nos despertou para essa aproximação. Embora a população brasileira reconheça a importância dos tribunais de contas no combate à corrupção, 89% reconhecem como importante esse papel. Mas quando você aprofunda o questionamento, tão somente 16% desses 89% conhecem, de fato, a atuação de um Tribunal de Contas. Então, foi por essa preocupação que a gente vem imprimindo, através de um programa importante liderado pela Escola de Contas do nosso tribunal, que é o Escola Aberta, Casa Aberta. O que é? Que é proporcionar ao aluno de ensino médio da rede pública de ensino da nossa cidade a informação e a interação. Eles participam, vão ao tribunal, conhecem a realidade de um trabalho auditorial, percorrem as diversas instalações e, por fim, vão ao plenário, onde ocorrem os julgamentos, para que possa, de fato, ter uma noção e uma compreensão e ser esse agente fomentador e fiscalizador e que possa efetivamente tornar-se um cidadão nessa importante missão do controle social, que é justamente fazer o chamamento da sociedade baiana para a qualidade, principalmente, do gasto público. E a Escola de Contas, então, oferece vários tipos de cursos, é isso? Para público interno e público externo? A Escola de Contas trabalha na capacitação dos seus servidores, com cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento, troca de expertise e também com esse viés de poder provocar o cidadão através de convênio com diversas escolas estaduais da nossa cidade, da região metropolitana, que tentam
fazer essa interação, são visitações regulares, 2 vezes por semana, onde a gente se abre para esse público que possa, e formador, o público futuro, que possa, de fato, ser um cidadão que efetivamente atue e participe da atividade pública do nosso Estado. E em 2015, vocês lançaram aqui essa revista. Eu queria pedir aqui para a gente mostrar em detalhe Você no Controle, que ela foi distribuída também em escolas públicas, foi isso? Perfeitamente. Em todas as ocasiões que a gente tem a oportunidade, é trazer ao conhecimento da população um pouco da história do Tribunal de Contas, que é o segundo mais antigo do Brasil. Em 2015, nós comemoramos 100 anos e foi feita uma revista comemorativa, ilustrativa, pedagógica, com uma linguagem extremamente acessível ao cidadão, que ele possa conhecer um pouco da história e também contribuir com a melhoria da qualidade de prestação de serviços do Tribunal de Contas. E em formato de quadrinho, ela conta a história aí de uma questão que envolve a merenda escolar. Então, eu queria pegar esse exemplo para a gente poder justamente exemplificar para quem está em casa de que maneira é que uma professora ou que um aluno pode observar uma fraude ou algum indício, vamos falar dessa forma, né, que vai ser ainda, se for constatado, vai ser investigado, etc. Mas faz para a gente um resumo dessa historinha que pode ilustrar bem o papel do cidadão nessa história. Por conta disso e dessa preocupação, nós trouxemos um assunto que é muito do dia a dia, da realidade do cidadão, principalmente do estudante. Por exemplo, a qualidade da merenda escolar. Há recurso público estadual na confecção e na compra daqueles materiais. Então, o estudante pode perceber, por exemplo, que não é feita a distribuição regular de 3 refeições diárias que devem compor essa alimentação, da qualidade, às vezes é um produto vencido, da ausência, inclusive, de um professor, por exemplo, que ele tem compromisso na boa prestação e que muitas vezes falta com regularidade, sem uma justificativa condizente. Então, esse aluno pode utilizar-se dessa realidade prática, usual da sua atividade, para poder trazer informações essenciais ao controle, que, volto a dizer, vai fazer um trabalho de apuração, permitir também que o gestor e o próprio jurisdicionado tenha direito ao contraditório e ampla defesa e, ao final, o Tribunal de Contas emitir um juízo de valor acerca da regularidade ou não daquele tipo de despesa. A gente sempre divulga aqui na TV Alba alguns resultados de julgamentos de processos. Como é que está isso lá dentro do TCE? Existem muitos processos acumulados, isso vem dando vazão nessas votações. Está dentro da normalidade? O Tribunal tem feito um esforço muito grande para ser contemporâneo e atual. E é essa a missão nossa, de sermos até dirigentes e muitas vezes preventivo, que é o mais importante. Nós temos a atuação, o tribunal funciona em 2 instâncias de julgamento, as câmaras e o plenário. Nas câmaras, por exemplo, há um dado importante e revelador dessa atuação. As câmaras julgam todas as prestações de contas de convênios. São justamente aqueles ajustes que é feito com a administração pública estadual, com determinados municípios, por exemplo, a realização de uma quadra esportiva, a construção de uma quadra poliesportiva, de um campo de futebol. Aquele convênio ele é encaminhado para o órgão que cedeu o recurso e depois vai ao crivo do tribunal. Só no ano de 2017 há um dado que revela essa atuação. Foram desaprovadas 150 prestações de contas de convênio, que importou a devolução de mais de 140 milhões de reais de gestores que, por alguma outra irregularidade, não cumpriu com o dever da boa aplicação dos recursos públicos. Uma importância também significativa do trabalho que é feito pelo tribunal e que tem uma revelação importante é que existe a chamada compensação previdenciária que é feita pelo tribunal. Isto é, todo ato de aposentadoria de servidor público estadual, a sua ação é iniciada no ambiente da administração pública, de todos os poderes, inclusive do Poder Legislativo. Após a designação daquele ato de aposentadoria, é encaminhado para o tribunal para ver a regularidade daquele ato, para saber se toda aquela despesa está dentro da conformidade, se as parcelas remuneratórias estão em conformidade com a base legal. Por exemplo, o tribunal, nesse trabalho de avaliação, faz um trabalho interessantíssimo de devolução, inclusive, de recursos para o erário estadual. Muitos dos servidores estaduais, antes de ingressar no serviço público estadual, ele trabalhou, por exemplo, na iniciativa privada. Sim. Então, ele contribuiu, por exemplo, para o INSS, para o Regime Geral Único. E, às vezes, o Estado, aquele servidor, ao se aposentar, ele acaba bancando a aposentadoria na sua totalidade. Então, é feito o quê? Uma compensação previdenciária, ou seja, aquele período em que ele contribuiu para o INSS, necessariamente o governo federal precisa repassar
esse recurso para o governo do Estado, já que ele está bancando a aposentadoria na sua totalidade. Ele está assumindo aquilo que foi arrecadado, não na época que a pessoa era servidora. Perfeitamente. Então, essa compensação previdenciária, por exemplo, só no ano de 2017, rendeu aos cofres públicos estaduais um montante de 268 milhões de reais, que foi um trabalho realizado pelo Tribunal de Contas, devolvendo esse recurso para a população, porque na medida que ele é feito esse investimento, o Estado acaba angariando recursos para o custeio da sua máquina pública ou até para investimento em obras importantes do nosso Estado. Eu imagino que os sistemas, né, e a informatização de tudo isso ajudou muito nesse trabalho, porque é um trabalho minucioso, um trabalho que exige realmente se debruçar sobre muitos números, sobre muitos dados. Hoje, o TCE trabalha com todo o sistema informatizado? Nós temos hoje todo o processo eletrônico já praticamente implementado. Os processos que ingressam em 2015, todo ele é eletrônico. E aquele passivo, inclusive, nós baixamos recentemente um ato da presidência que até o final desse ano, todos os processos serão digitalizados no ambiente do Tribunal de Contas, que efetivamente coadiz com a nova realidade, até por conta de um apelo social, ambiental e de facilitação. Então, todo o nosso ambiente hoje tende a ser digitalizado, o que efetivamente vai imprimir mais eficácia e eficiência à nossa ação. Além de nós termos um centro de inteligência e de desenvolvimento tecnológico chamado SEDASC na casa, que faz todo esse confrontamento de informações, de auditorias. Vale dizer, por exemplo, que nós confeccionamos no nosso tribunal um programa chamado Mirante, que permite acesso a toda a base de dados do Estado, acesso às informações de execução de despesas de todos os poderes, o Ministério Público, Defensoria Pública, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o próprio Poder Executivo. É um projeto pioneiro, avançado e é referência hoje nacional, que é o Mirante, desenvolvido e confeccionado e customizado no ambiente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Quando há um julgamento de um processo e aí é decidido por uma devolução de algum valor, né? Você falou, por exemplo, desses montantes altíssimos, vultosos, que às vezes vocês conseguem trazer de volta para o erário público e estadual. Existem outras punições ou a partir do momento que o trabalho do TCE se conclui nesse julgamento e após isso pode acontecer alguma coisa, como, por exemplo, a questão do impeachment da presidente, que isso foi se somando a uma série de fatos para, em outra instância, aquilo ser julgado. Ou existem punições atreladas a esses processos que não são acatados e que o TCE julga como improcedente? A imputação de responsabilidade financeira ou a responsabilização financeira, como você situou, após a decisão do tribunal, esse valor ele é encaminhado, o título é encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado, que fará a sua cobrança judicial ou extrajudicial, se for o caso. Mas não é só isso que uma decisão, por exemplo, de uma desaprovação pode gerar no gestor. Há, por exemplo, e nós estamos falando num ambiente extremamente propício, que é a questão da inegibilidade eleitoral. Nós estamos aí se avizinhando um processo de disputa nesse ano de 2018, e quando um gestor tem uma conta desaprovada, ele serve de base, por exemplo, para o Ministério Público Eleitoral, na época da análise do registro de candidatura, se houver a desaprovação daquelas contas e se ele constar lá como contas desaprovadas, isso muito provavelmente impactará na possibilidade dele ser candidato. A ficha limpa justamente criou essa baliza de que, quando um gestor tiver contas desaprovadas por um ambiente de colegiado, que é o caso do Tribunal de Contas, ele muito dificilmente vai conseguir pleitear uma vaga numa disputa eleitoral, por exemplo. Ele aí já entra como um ficha suja. Exatamente isso. Embora essa aferição não cabe ao tribunal. O tribunal faz tão somente o julgamento da prestação de contas. Quem vai dizer se ele vai ser ficha suja ou ficha limpa é a Justiça Eleitoral, quando do registro da candidatura. Agora, muito fundamentado nessas decisões do Tribunal de Contas, que, via de regra, há de se consolidar essa compreensão, os órgãos superiores, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, têm entendido e compreendido de que, quando um gestor tem contas desaprovadas pelos tribunais de contas, ele já é considerado, por exemplo, inelegível para um pleito eleitoral. E isso é muito importante no momento que a gente está vivendo, fundamental. Não há dúvida. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando com o Gildásio Penedo Filho, presidente do TCE Bahia, e ele vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, o Assembleia Entrevista volta já já.
estamos de volta agora com as perguntas dos nossos telespectadores enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.org.br. Nós estamos conversando com Gildásio Penedo Filho, presidente do TCE Bahia. Então vamos logo às perguntas dos nossos telespectadores. O Tadeu Tavares mora aqui na Avenida Paralela e pergunta: qual é o seu posicionamento com relação aos órgãos de controle interno dos diversos órgãos da administração estadual? Tadeu, primeiro, parabéns pela pergunta, é um questionamento extremamente oportuno. O controle externo, que, como situei anteriormente, é feito pelo Tribunal de Contas do Externo, mas do Tribunal de Contas, ele conta decisivamente com o apoio do controle interno, que são o quê? São estruturas organizacionais no ambiente do próprio poder, seja legislativo, judiciário ou executivo, que faz justamente o primeiro enfrentamento da qualidade do gasto público. É ele, inclusive, que deve alertar ao gestor que muitas vezes um procedimento licitatório não está condizente com a legislação. É ele, inclusive, que deve, em caso de irregularidade, acionar logo o próprio Tribunal de Contas, através do encaminhamento dessas respectivas prestações de contas, sob pena, inclusive, se assim não fizer, de responder solidariamente. Então, o controle interno, de certa maneira, trabalha de forma concomitante e parceira no ambiente do Tribunal de Contas. A gente está falando de auditorias internas, de órgãos de controle, a gente podia dar algum exemplo? No estado da Bahia, inclusive, é um ponto que o Tribunal de Contas vem cobrando do próprio Executivo, que é a implantação da chamada Controladoria Geral do Estado. Como existe, por exemplo, no governo federal, a exemplo da CGU. Aqui na Bahia, nós não temos essa estrutura ainda efetiva e sistêmica. O Estado tem uma situação que, de certa forma, acaba acomodando, que foram as criações recentes das chamadas Coordenadorias de Controle Interno, que são unidades que estão vinculadas a cada órgão e a cada unidade, fazendo esse papel de controle preventivo antes que, por exemplo, um determinado procedimento se acometa de irregularidade que vá, de certa forma, responder pelo Tribunal de Contas. E que isso vá acumulando, né, com o passar do tempo. Às vezes você percebeu antes de um montante maior de valor envolvido, por exemplo. Esse é um assunto fundamental, que é justamente o controle prévio, evitando que o dano ocorra, que o mal seja feito. Se ele é preventivo, acaba, de certa forma, evitando o desperdício do dinheiro público. A Joana Santos da Mata Escura pergunta qual é o papel da Escola de Contas na qualificação do corpo técnico do tribunal. Fundamental. A Escola de Contas tem, de fato, essa intenção de aprimorar, de trocar experiências exitosas, inclusive em outros tribunais, qualificando o seu corpo técnico. Aliás, é um dado que revela a força do quadro funcional do Tribunal de Contas. Nós temos hoje 70% do nosso quadro funcional, que é um quadro formado por cerca de 500 pessoas, 70% são auditores concursados, aprovados em concurso público, que têm efetivamente sempre, através da Escola de Contas, um aprimoramento, uma qualificação para poder melhor prestar o seu serviço no ambiente dos trabalhos auditoriais. Eu queria que você falasse um pouco, Gildásio, sobre essa relação com o Tribunal de Contas dos municípios e o Tribunal de Contas da União. Existe essa correlação? Total e necessária. Às vezes, por exemplo, uma denúncia que chega do cidadão, ele às vezes não tem a noção exata se aquele dispêndio financeiro, ele tem vinculação com recurso federal ou com recurso do próprio município. Então, nós precisamos ter essa interface fundamental para que, em troca de experiências e encaminhando determinadas matérias competentes, até porque, volto a frisar, o Tribunal de Contas do Estado trabalha no ambiente do controle do gasto público estadual. Gasto público realizado pelos municípios, quem faz esse controle é o Tribunal de Contas do município e a União faz o controle do gasto público federal. Então, portanto, é necessária essa vinculação. Vale dizer, por exemplo, que nós participamos da rede de controle, que é uma rede implementada no ambiente do Estado da Bahia. São 15 organizações, todas vocacionadas para o controle, exemplo do Ministério Público Federal, Polícia Federal, CGU, Ministério Público Estadual, todos os tribunais que fazem essa interface, trocando experiências e, às vezes, trazendo ações voltadas para a eficácia, porque muitas vezes uma ação coordenada tem um procedimento auditorial muito mais importante. Um dado desse importante trabalho é que, recentemente, nós fizemos um cruzamento, através da base de dados desses poderes, entre as folhas de pagamento. Muitas vezes, tem determinados servidores que, por força até de ordem legal, podem acumular cargos. Por exemplo, professor, ele pode ter 2 jornadas em instituições e em poderes distintos, médico, por exemplo, mas desde que haja compatibilidade. E essa troca de informações, por exemplo, entre as folhas de pagamento desses diversos organismos, gerou ao Estado da Bahia um desligamento recente de mais de
25 mil indicativos de indícios de irregularidade, gerando uma redução na folha de pagamento do Estado de cifras importantes que acabaram, de certa forma, afastando da irregularidade esse tipo de procedimento, muito fruto justamente dessa interface entre os poderes. Pessoas que estavam exercendo duas funções em lugares diferentes e que não tinham compatibilidade de horário, por exemplo, para isso acontecer. Perfeitamente. E que estavam ganhando 2 salários. Perfeitamente. Isso foi feito muito em função dessa interface, desse intercâmbio de informações com esses organismos que acabam trocando essas informações e afastando da irregularidade essas situações. Vamos para a pergunta do Juan Fonseca, ele é da cidade de Itabuna. Como já ter sido vice-presidente do TCE Bahia pode te ajudar no cargo de presidente? Essa experiência prévia aí foi importante? Não há dúvida, essa comunicação com a gestão anterior nos possibilitou, de certa forma, agregar um conhecimento, uma riqueza de informações que, de certa forma, tem facilitado, espero, a nossa atuação agora como presidente daquela Corte de Contas. O Vinícius Oliveira vem falar também dessa questão do TCE em relação com o TCM. Ele é de Itapuã e pergunta, o TCE Bahia possui alguma relação com o TCM? A gente respondeu há pouco, eu queria que você entrasse mais sobre essa questão do TCM. Cada município tem um Tribunal de Contas ou não? Não. No caso da Bahia, o Tribunal de Contas do município ele fiscaliza as contas públicas dos gestores municipais, de todos os 417 municípios e também das câmaras municipais desses municípios. Então, não há condição e nem Estado que suportasse ter um Tribunal de Contas. Agora, ele avalia as contas de toda a gestão pública municipal de cada município, ele presta conta ao TCM. E aí, sobre a pergunta que é a relação do TCM com o TCE é total, como você acabou de falar, né? Não há dúvida, essa interface, essa interação possibilita e dinamiza a atuação e a eficácia desses importantes órgãos de controle, cada um dentro da sua competência. Se for recurso estadual, TCE. Se for recurso de origem municipal, Tribunal de Contas do município. Mirela Alves, de Santo Amaro, como o cidadão pode realizar uma denúncia ao TCE? Através dos nossos canais de comunicação. Nós temos o nosso site, TCE, que pode ser feito através da ouvidoria, e nós estamos agora desenvolvendo e lançando um app no Apple Store e no Google Play, que vai permitir esse cidadão, através do seu smartphone, ao presenciar ou pressentir que determinada obra pública ou despesa pública não está sendo realizada com a regularidade, ele pode acionar o tribunal, inclusive com encaminhamento de fotos, de vídeo, que nós, efetivamente, ao recepcionar, tomaremos os encaminhamentos naturais de aprofundar, efetivamente, e permitir ao gestor público também a sua defesa e, se a regularidade de fato for constatada, fazer a deveras punição. Esse aplicativo é específico do TCE, mas a pessoa que está na rua ela não consegue diferenciar se aquela obra está vinculada a um recurso federal, municipal ou estadual. Ela pode fazer uma denúncia por meio do app e vocês vão encaminhar, mesmo que ela não seja no âmbito estadual, essa denúncia não esteja ligada a um recurso estadual? Perfeitamente. É por isso que essa interface, essa interação vai facilitar, porque o cidadão, às vezes, não tem a noção exata de qual a origem daquele recurso. Então, essa comunicação vai permitir os devidos encaminhamentos. Nós estamos, por exemplo, formando convênios com diversas entidades. Agora mesmo, no mês de junho, vamos fazer um convênio com a ABIN, que é a Associação Brasileira de Inteligência, que é justamente para permitir essa troca de informações que, de certa maneira, contribuirão cada poder e cada órgão na sua competência de melhor atuar. O importante é que a pessoa não dê de ombros com aquela situação, né? Que ela denuncie, mesmo que ela não saiba se é municipal ou estadual, porque vocês podem encaminhar isso. O encaminhamento será feito, a resposta será dada até para dizer que aquela origem daquele recurso é de origem municipal, por exemplo, nós estamos encaminhando para o Tribunal de Contas do município. Ou, se for de origem federal, encaminhando para o Tribunal de Contas da União. O que é importante é que o cidadão tome essa consciência que ele pode ser um agente importante que possa contribuir efetivamente com a qualidade e com a regularidade da despesa pública. A Jaqueline Gramacho, ela mora no Costa Azul, aqui em Salvador, e pergunta do que se trata o termo de adesão ao convênio. O termo de adesão ao convênio é justamente quando o convênio ele é um instrumento jurídico formado entre partes quando há interesse da realização de um determinado bem comum ou um determinado serviço comum. O acordo de adesão é quando há a aderência, quando a determinada entidade ou a prefeitura, ele se junta àquele convênio que muitas vezes é firmado com determinada instituição. Então, é um acordo de vontades, o seu comprometimento e sua efetivação na consecução daquele objeto. E o TCE, ele analisa processos que envolvem a administração do Estado com empresas e também com outros estados do Brasil, com todo tipo de convênio?
Os convênios, como situei recentemente, quando houver dinheiro público estadual, seja ele realizado com um município ou, por exemplo, com uma associação, uma entidade não governamental, esse convênio será alvo do crivo e da análise por parte do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. O que vai efetivamente determinar a competência é ter lá, naquele recurso, origem estadual. Se houver isso, o tribunal pode e deve atuar. Independente do montante, seja pouco, seja muito, enfim, não há juízo de valor sobre isso. O que vai balizar é a regularidade da despesa, independente do valor, até porque qualquer valor é de interesse público e isso sempre passará pelo crivo da avaliação do tribunal. Quando o tribunal diz assim, nas contas não foram aprovadas, né? Quais são os casos mais comuns de contas não aprovadas? Justamente é isso, é não ter a regularidade da despesa pública. Às vezes a obra, infelizmente, determinados gestores não cumprem o objeto pactuado, não demonstra, por exemplo, o nexo financeiro, ou seja, ele precisa, num convênio, demonstrar que a regularidade da despesa guarda pertinência com aquele recurso que foi repassado. Até porque um prefeito municipal, por exemplo, ele goza de outras fontes financiadoras, então ele precisa dizer de forma clara, com a apresentação de notas fiscais, o procedimento licitatório precisa estar correto, o objeto precisa ser entregue. Então, há um conjunto de aspectos que são avaliados durante a instrução de uma prestação de contas. Eu queria saber se tem sentido um exemplo, por exemplo, assim, tem uma obra e aí a obra começa a ter um monte de aditivo nesse contrato. Foi firmado um valor para a construção daquela obra pública e aí, de repente, a empresa não consegue fazer dentro daquilo porque há uma série de exigências, ela vai precisar fazer aditivos. E aí o TCE vai avaliar esse contrato inicial e todos os aditivos que pertencem a esse mesmo contrato? Todos os procedimentos que acompanham o processo. Vale dizer que o fato de ter aditivo não quer dizer que haja irregularidade na obra. Muitas vezes surgem determinadas situações que às vezes não são previstas no momento inicial, seja por lapso temporal ou por uma determinada descoberta de um procedimento. Agora, o tribunal vai avaliar todas as peças, tanto o contrato inicial como todos os seus aditivos, que eles fazem parte da prestação de contas. Inclusive, se houve má-fé, por exemplo, no primeiro preço, etc. Não há dúvida. Tudo isso é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Eu queria agradecer sua presença aqui, Gildásio, muito esclarecedora, são dúvidas que a população tem e que você aproveitasse esse momento para convidar realmente as pessoas para fazer parte dessa fiscalização junto com o TCE. Eu que agradeço a oportunidade e volto a frisar, eu acho que esse tem sido a principal intenção da nossa administração, é fazer essa aproximação com o cidadão. Ele tem que ter essa consciência de que ele pode e deve contribuir, seja apresentando sugestões e principalmente denunciando através dos nossos canais, para que o Tribunal de Contas possa, de fato, exercer com mais qualidade a sua missão constitucional. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Entre em contato conosco pelo e-mail tvalba@fpjba.org.br. A sua participação é fundamental. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.